Hi everybody, how's it going? No vídeo de hoje nós vamos ver o Present Perfect, esse tempo verbal tão temido em inglês. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá! Bem-vindos ao canal! Para quem não me conhece, meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Present Perfect, esse tempo verbal tão temido pelos estudantes, não que às vezes os estudantes não sabem muito bem como usar o Present Perfect. Primeiramente, nós vamos ver a estrutura do Present Perfect. Nós temos dois tipos de Present Perfect, o Present Perfect Simple e o Present Perfect Continuous. Nesse vídeo nós vamos falar somente do Present Perfect Simple. A estrutura do Present Perfect Simple é sujeito, o have ou has, que nesse caso é o nosso auxiliar, e o verbo principal no passado particípio. O has aqui no Present Perfect como auxiliar, ele é usado para a terceira pessoa do singular, o she, o he ou it. Aí nós usamos o has. Os outros sujeitos a gente usa o have. No Present Perfect, a gente vai usar os auxiliares na afirmativa, na negativa ou na pergunta. Vai ter sempre a presença dos auxiliares. Vamos ver um exemplo. She has been to São Paulo. O she é o nosso sujeito, o has é o nosso verbo auxiliar, o been aí nesse caso é o verbo principal no passado particípio e o resto da frase. She has been to São Paulo. Se eu for traduzir essa frase ao pé da letra, poderia ela ter estado em São Paulo. Estaria errado. Mas essa frase, esse tipo de frase, ela é bem usada para falar ela conhece São Paulo, ela esteve em São Paulo. Você, dependendo do contexto, você pode traduzir assim, ela conhece São Paulo. Dependendo do contexto, você pode traduzir dessa maneira. Como fazer frases na negação com o Present Perfect? Nós acrescentamos um not. I have not seen her recently. I have not seen her recently. E eu posso também falar I haven't seen her recently. O haven't é a abreviação do have not. Então, em vez de falar have not, nós podemos falar haven't. I haven't seen her recently. Eu não a vi recentemente, eu não tenho a visto recentemente. E em pergunta, nós colocamos o auxiliar, o have ou has, na frente do sujeito. Have you been to São Paulo? Have you been to São Paulo? Você conhece São Paulo? Você esteve em São Paulo? Has she done yet? Has she done yet? Ela já fez. Agora que falamos da estrutura, vamos ver quando e onde usar o Present Perfect. Primeiramente, nós podemos usar o Present Perfect para falar sobre ações que acabaram, como experiências de vidas, coisas que aconteceram em algum momento da vida, algum momento, e não sabemos certamente quando a coisa aconteceu, como por exemplo, they have visited Paris 3 times. They have visited Paris 3 times. Eles visitaram Paris 3 vezes. Eles visitaram Paris 3 vezes. Eu não falei quando. Não, uma ação que acabou em algum momento do passado, mas não tenho certeza quando a ação aconteceu. Agora, traduzir ou não traduzir o have, o auxiliar. Na realidade, não é necessário traduzir o auxiliar, como eu traduzi aqui. Eles visitaram Paris 3 vezes. Eu não coloquei eles têm visitado Paris 3 vezes. Não é necessário você traduzir o auxiliar, o have. Porque na realidade em português nós não temos um tempo verbal que vai equivaler, que vai ser igual ao Present Perfect. Então, na realidade, não é necessário, vai ter. Algumas vezes você vai traduzir o have e vai encaixar e algumas vezes não vai encaixar. Porque na realidade a gente tem que ver de acordo com o contexto. Quando usar o Present Perfect e quando não usar o Present Perfect. Outra maneira de usar o Present Perfect é para falar sobre ações que aconteceram no passado, mas o resultado da ação está no presente. O foco da ação está no presente. Como, por exemplo, I've lost my keys. I've lost my keys. Eu perdi as minhas chaves. Então, eu perdi a minha chave em algum momento do passado, mas o resultado da ação está no presente, porque agora eu não tenho minhas chaves. Então, essa também é uma outra maneira de usar o Present Perfect.
para mostrar que uma ação acabou no passado, mas o resultado, o foco, essa conexão com o presente. Agora, nesse momento, eu não tenho minha chave. I've lost my keys. Geralmente, usamos o present perfect para falar de ações que acabaram de terminar, mas que ainda são importantes no presente, como, por exemplo, she's missed the bus. She has missed the bus. Esse apóstrofo Szinho aí é a abreviação do has. She has missed the bus. She's missed the bus. Ela perdeu o ônibus. Então, com ações que acabaram de acontecer, mas que ainda têm uma importância no presente, a gente também usa o present perfect. Palavrinhas como already, yet, just, recently são bastante usadas com o present perfect. I've just seen Lucy. I've just seen Lucy. Eu acabei de ver a luz. Uma outra maneira de usar o present perfect é com palavras que expressam um tempo que ainda não terminou, que ainda não acabou. Com palavrinhas tipo today, this month, this year, this week. Um exemplo: He's already moved house twice this year. He's already moved house twice this year. Ele já mudou de casa 2 vezes esse ano. Agora, uma regrinha muito importante. Nós não podemos usar o present perfect, nós não podemos usar o present perfect com palavras que expressam um tempo determinado, como, por exemplo, yesterday, last year. Com esse tipo de palavra, nós não podemos usar o present perfect. Nós também podemos usar o present perfect para falar de ações que ainda não acabaram, principalmente com verbos que nós não usamos no gerúndio, aqueles verbos que não expressam ações, como, por exemplo, I've liked chocolate since I was a child. I've liked chocolate since I was a child. Eu gosto de chocolate desde que eu era criança. Nesse tipo de frase, nós usamos muito o since e o for, como, por exemplo, I've been hungry for hours. I've been hungry for hours. Estou com fome há hora. Uma observação. Quando uma ação ocorreu há muito tempo atrás, usamos sempre o past simple. Quando uma ação aconteceu há muito tempo atrás, nós usamos sempre o past simple, mesmo que a marca de tempo não esteja na frase, como, por exemplo, Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa. Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa. Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa. A gente sabe que é uma ação que aconteceu há muito tempo atrás. Então, sempre ações que aconteceram há muito tempo atrás, nós nunca vamos usar o present perfect. Ok? Aqui eu trouxe algumas referências sobre o present perfect simple. Uma visão geral. Óbvio que tem exceções, que tem outras regrinhas, mas eu espero que tenha ficado mais claro para você esse tempo verbal. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the Top. English on the Top. E aqui nós postamos um vídeo a cada terça-feira. A cada terça-feira, um vídeo novo para você. Thank you for watching. Bye bye.